Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai estar lendo aqui o versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para junto darmos continuidade de devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, que fala assim: Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Somente até aqui. Essa parte aqui do capítulo 9, ela é muito conhecida, porque ela conta a história de Mefibosete. Muitos pregam sobre Mefibosete, porém hoje Deus quer falar sobre Jonatas. E Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Se a gente voltar um pouco os capítulos anteriores, as histórias, tanto do livro de 1 Samuel quanto no 2 Samuel, a gente vai ver que Jonatas tinha um apreço, um carinho, um respeito, uma admiração, uma amizade por Davi. E a gente sabe também que Jonatas é filho de Saul, ou seja, Saul era o homem que perseguia Davi. Entende? Então Jonatas tinha uma situação aí, ele estava no fogo cruzado. Jonatas era filho de Saul, ok? E é melhor amigo de Davi. Só que Saul perseguia Davi. Saul queria matar Davi. Só que isso não foi o suficiente para influenciar quem era Jonatas. Entende? Então a maldade do pai contra Davi, de querer matá-lo, querer tirá-lo da face da terra, vamos botar dessa forma, não houve diferença no caráter de Jonatas. Entende? Então aquele ditado que muitas pessoas usam, esse aí vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe, isso não é verídico. Porque cada pessoa é uma pessoa distinta, uma da outra. Não é porque o seu pai ou a sua mãe foi de um jeito que você vai ser igual a eles. Você vai ser igual a eles se você quiser ser igual a eles, se for cômodo para você. Mas você pode ser diferente a partir do momento que você decidir querer ser diferente. E aqui na história, Jonatas, ele era diferente do pai. O pai queria matar Davi. Por quê? Porque o pai tinha inveja de Davi. Porque o pai era uma pessoa má. Ele tinha um coração voltado para a maldade. Ele deu legalidade para o inferno atuar sobre a vida dele. Ele se deixou ser usado porque era cômodo para ele, porque ele queria. Porque ele não queria que Davi fosse rei. Então ele começou a sentir inveja, ele começou a sentir ranço. E ele se deixou se dominar pelo sentimento da ruindade. Só que Jonatas não era o pai dele. Jonatas amava Davi. Jonatas ajudou Davi várias vezes em suas fugas contra o próprio pai dele. Jonatas se colocou na frente entre o pai e Davi para defender Davi. Então Jonatas era diferente de Saul. Entende? Então o que a gente aprende com essa situação toda aqui? Por conta da amizade de Jonatas com Davi, Jonatas deixou um legado de bondade, de amizade, de lealdade, de fidelidade para Davi. Por causa da amizade de Jonatas com Davi, Mefibosete foi beneficiado. Entende? Porque quando Saul foi lá e tirou a sua vida com a própria espada, por orgulho, na guerra que houve entre os filisteus, a família toda dele também foi junto, na mesma leva. Então a única pessoa que sobrou da família de Saul foi o Mefibosete, que estava em Lodebar, na terra do esquecimento. Por que ele estava na terra do esquecimento? Porque ele estava meio que foragido ali perante o governo de Davi.
É o lugar que se encontrou, vamos colocar dessa forma, para ele sobreviver. Afinal, ele era filho de Jonatas e neto de Saul, o rei que estava perseguindo Davi. Entende? E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Jonatas era um homem bom, tinha um coração bom, tinha uma índole boa, era um homem verdadeiro, honesto, que tratava e tinha amizade com Davi e amava Davi. Ok? A forma como você trata o outro, uma pessoa que não te favorece, porque na época de Jonatas e Davi não tinha nada para acrescentar a Jonatas. Davi era um foragido, perseguido pelo pai, pastor de ovelhas, que ia virar rei, não era rei. Entende? Mas mesmo assim, Jonatas não olhou para a condição financeira dele, não olhou para a situação por um todo, para quem ele ia ser. Jonatas simplesmente olhou para uma pessoa que precisava de ajuda. E com isso gerou dentro dele uma compaixão por Davi. Então a forma como você trata o outro, que não te favorece em nada, diz mais sobre você do que o outro. Entende? Então o que acontece aqui? A forma como você trata o outro diz mais sobre você. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente precisa exercer a compaixão para com o próximo. Seja cristão ou não cristão. Você precisa exercer. Por que eu falo exercer? Porque isso é um exercício. E precisa ser praticado todos os dias. Existem pessoas que têm facilidade de estender a mão e ajudar o outro sem olhar a quem, sem olhar se tem dinheiro, sem olhar se tem alguma coisa para oferecer. E existem aquelas pessoas que não têm essa facilidade. Só que Deus nos ensina, através da sua palavra, que precisamos amar a todos como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. E precisamos também amar quem nos fere como a nós mesmos. Seja seu inimigo ou não, seja quem te feriu ou não. E isso é um exercício que precisamos praticar todos os dias. Como os cristãos, nós temos a obrigação de perdoar. É uma obrigação de todo cristão perdoar. Porque Deus nos perdoou, Jesus nos perdoou, quando nós os aceitamos como Senhor e Salvador. Entende? E Jesus o tempo todo nos ensina através da sua palavra que precisamos estender as mãos e ajudar o próximo. Então, se a gente quer ser um discípulo de Jesus parecido com ele, precisamos sim estender a mão e ajudar o próximo. E perdoar quem nos feriu. Isso é um dever de todo cristão. Entende? A pessoa que ainda não conhece a Deus, que não seja um cristão, vamos botar dessa forma, ela tem obrigação? Não. Porque ela não conhece a palavra. Mas seria bom, porque você vai ser liberto. Porque o perdão, ele liberta a pessoa, no caso você, que está presa a outra pessoa, por sentimentos de raiva, de ira, de tristeza, de decepção. Não sei qual foi o seu motivo, porque você está duro, o seu coração está duro hoje. Entende? Mas o perdão precisa ser liberado. Porque quando você libera o perdão, Deus trabalha no seu coração. Você libera o perdão. E quando você se permite ser tratado pelas mãos do Senhor, e você libera o perdão para o outro, dentro de você vai haver algo chamado compaixão. Entende? Por quê? Porque você já passou pela situação que aquela pessoa que está passando dificuldade está. Ou seja, Deus vai permitir que você passe por situações parecidas com a tua, para você ajudar a pessoa que está passando pela situação que você passou, justamente para gerar em você a compaixão. E assim você conseguir amar o seu próximo e trabalhar dentro do seu coração. É dessa forma que ele trabalha. A gente passa por situações que muitas das vezes a gente não entende porque a gente está passando, seja de dificuldade, seja de decepção, seja de humilhação, seja de qualquer coisa. Porque futuramente, no seu propósito de vida, pessoas chegarão próximo a ti, você passará por situações que pessoas vão estar passando pela situação que você passou.
E dentro de você vai haver amor. Por quê? Porque você foi curado. Entende? Então Deus vai te usar para ajudar aquela pessoa que naquele momento está ferido. Para você estender a mão, gerando em você a compaixão e na pessoa o direcionamento. Entende? Deus não faz nada para nós, somente para nós. Tudo para Deus é para um todo, é para a família, era para as pessoas em volta, para as pessoas em volta poder conhecê-lo também, através da sua vida. Entende? Então aqui, na história, Jonatas era uma pessoa do bem, era uma pessoa que tinha um coração bondoso, que tinha um coração gentil, que tinha um coração generoso, que ajudou Davi, que protegeu Davi muitas vezes, ajudou Davi em fugas contra o seu próprio pai. Jonatas deixou um legado. E por conta do legado e da amizade que Jonatas tinha com Davi, foi isso que Mefibosete foi beneficiado. Então, o que você faz hoje influencia na sua geração futura. Entende? Então, deixe um bom legado. Seja uma boa pessoa. Porque você não pode colher, talvez, todas as sementes que você está plantando, mas os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos vão colher a bondade que você está fazendo hoje. Entende? Então, trate o outro com respeito. Trate o outro com compaixão. Trate o outro com a verdade. Seja honesto. Não minta. Não engane. Sabe por quê, gente? Todos nós somos seres humanos. Temos sentimentos. Então você tem que olhar para o outro como um ser humano. Tão falho quanto você. Você pode estar buscando a perfeição, mas a outra pessoa não necessariamente. As pessoas pensam diferente. As pessoas são diferentes. As pessoas não têm que ser o que você quer que ela seja. Você tem que aprender a lidar com as diferenças. Você tem que aprender a viver em uma sociedade. As pessoas não têm que te servir. Você tem que servir. Para você receber do outro o que você quer do outro, primeiro você dá. Primeiro você serve, primeiro você estende a mão. Entende? Todo o bem que a gente faz para um outro, sem esperar nada em troca, aquela semente que você está lançando, ela vai voltar para você em algum momento. Então você tem que ser bom porque você é bom, não porque você tem que ser bom para poder agradar, para poder receber. É diferente. Entende? Então deixe um bom legado. Você não é quem te machucou. Pessoas que têm dificuldade em amar ao próximo são pessoas feridas. Alguém machucou você. Entende? Então, para você conseguir amar ao próximo, você precisa se permitir ser curado. E quem tem o poder de curar as feridas e os traumas que você carrega é Deus, é o Senhor. Então, você precisa buscar o Senhor em relacionamento. Se aprofundar em oração, em jejum, em leitura da palavra, em adoração e permitir-se ser curado e tratado por Ele. Para o amor poder entrar dentro de você, porque Deus é o amor. Então, se você se permitir ser tratado por Deus, Ele vai tirar todas as feridas, todos os traumas que existem em você, vai colocar amor dentro de você, você vai gerar compaixão pelas pessoas, porque você já vai ter passado pelas situações que as pessoas estão passando, entende? E torna-se um ciclo. Você está ali plantando, vai colher. Aí a pessoa que está ali recebendo o teu amor e a tua compaixão, ela vai plantar, que vai colher também assim sucessivamente. Entende? Então permita-se ser tratado por Deus, permita-se ser curado por Deus, permita-se exercer a bondade, a generosidade, a compaixão pelo seu próximo. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Tenha empatia, tenha compaixão, estenda a mão, plante boas sementes, porque em algum momento do seu processo, da sua vida, tudo que você está plantando hoje voltará para ti de alguma forma. Entende? Então seja você um Jonatas que vai deixar um bom legado para quando futuramente
talvez os seus netos, os seus filhos ou os seus tataranetos venham receber a semente que você está plantando hoje. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar recebendo, para a gente estar finalizando essa mensagem. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por falar aos nossos corações e nos ensinar a sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. Pai, estamos de peito aberto aqui para receber o teu amor, a tua presença, para receber os teus ensinamentos, para sermos parecidos contigo, para colocarmos em prática, Pai, e desenvolvermos contigo uma intimidade. Muda, Pai, tudo que tiver que ser mudado. Tira tudo que tiver que ser tirado. Damos total acesso para o Senhor mexer e fazer conforme a tua vontade. Transforma a nossa conduta, o nosso caráter, transforma a nossa postura perante a sociedade, perante a ti, Senhor. Queremos ser parecidos contigo, queremos ser parecidos com Jesus. Ensina-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Ensina-nos a ter um coração, Pai, mais maleável, mais sedento pela tua presença e pelo teu amor. Que nossos corações venham ser transformados pelas tuas mãos, Senhor, para assim a gente possa estender a mão para o próximo. Que a gente possa ser, Pai, um contigo e com o próximo, Pai, ajudando a se levantar, ajudando a se reerguer, ajudando a querer ser uma pessoa melhor, mediante a tudo que nós aprendemos contigo, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Senhor, te buscando na sua intimidade e gerando contigo, Pai, um relacionamento de profundidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. E um lembrete aqui que o Espírito Santo está ardendo no meu coração que eu preciso falar. Tudo que você escuta, tudo que você aprende é para ser colocado em prática. Se você não colocar em prática, não existe transformação em você. Entende? Então, tudo que você lê na palavra, tudo que Deus fala para ti, exercite. E a gente consegue exercitar, colocar em prática, mediante as situações que Deus permite a gente passar. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.